Terça-feira é dia de conversar sobre educação e mercado com o professor Nailor Marques Júnior. Está com a gente mais uma vez. Professor Nailor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. A gente vai falar hoje sobre mais um dos pilares da nossa educação, a educação para o ser. E esse é um tema bastante significativo, porque a gente está falando de algo que parece que a gente anda esquecendo, né? Exatamente isso. Na verdade, talvez seja um pilar que comporta todos os outros, porque é fazer a escola formar cidadãos, formar uma pessoa que vale por ela mesma. E a gente se perdeu. Hoje você vale pelo celular que você tem, você vale pela casa que você mora, você vale pelo carro que você tem. Sim, você vale pelo que a sociedade de consumo pode te dar. Não que eu seja contra ela. Acredito que a gente tem que consumir mesmo para que a coisa possa andar, a máquina possa andar. Mas mais que isso, a gente tem que valer por a gente mesmo. E eu acho que esse vazio que o mundo ocidental, que o mundo de um modo geral está vivendo hoje, está diretamente ligado ao fato de que a pessoa não é nada. Ela olha para o espelho e ela não vê nada. Você tira dela aquilo que ela tem e ela não consegue enxergar uma outra coisa. E eu acho que a escola precisa trabalhar esses valores. De que você, antes de qualquer coisa, é você. Pode ser você e isso já vale muito. E esse é um desafio bastante grande para a educação, porque como você trabalhar a educação para o ser, para você estar ali com disciplinas que têm uma proposta muito conteudística. Exatamente. Veja que se você pensar, Ronaldo, de tudo que a gente já trabalhou até hoje, a gente vem discutindo isso. Então, quando as pessoas dizem lá que na reforma não pode tirar artes, ou não pode tirar filosofia, sociologia, é nesse sentido. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vem vendo. A filosofia, a sociologia, as artes, elas estão preocupadas com outra coisa. A arte, ela foi transformada em artesanato. Eu tive artes na escola e, na verdade, aquilo era artesanato. Eu ficava fazendo coisinhas manuais e tal, aquilo não compreendia. Então, faltava um estudo mais profundo de qual é a função da arte da humanidade. E eu diria aqui, para ilustrar, que o Guimarães Rosa disse que era alguém que não estudou para ser, mas era. Ele disse que a poesia servia para fazer cair uma chuvinha na aridez do coração da gente. Olha que coisa mais fantástica. Quer dizer, a gente nasce com um coração árido e a poesia, e aí eu estenderia para a arte de um modo geral, ela faz cair uma chuva nisso. A gente então, como ser humano, fica mais úmido e logo mais maleável para as agruras da vida. A filosofia tinha que ter esse propósito. Então todo mundo diz assim, ou se estuda história da filosofia, ou se estuda doutrinação. Mas eu acho que a gente pode encontrar um meio termo. A partir da história da filosofia, que é necessária, porque as pessoas falam em Sócrates, e socráticos e pré-socráticos, mas a pessoa não sabe o que isso significa. Então eu preciso estudar, não preciso decorar datas. Mas eu tenho que ter noção que quando eu falo em antiguidade clássica, greco-romana, o que é que isso significa? De que 10 séculos eu estou falando? E o que importância isso tem para o pensamento de hoje? Aí eu estudo um pouco do pensamento de cada filósofo e digo como é que isso pode ajudar a minha vida hoje. E eu até queria fazer uma recomendação aqui. Tem um livro chamado As Consolações da Filosofia, e eu acho que é um livro assim muito interessante, porque eu já lembro do autor aqui, sumiu nesse minuto, é um homem que eu gosto muito, é um suíço, na verdade, que mora agora na Inglaterra. Alain de Botton é o nome, Alain de Botton. Alain de Botton, você não me deu chance para o Google. Não deu tempo para o Google. Eu ia consultá-lo agora. Eu estou com o Google aqui. É incrível. Alain de Botton. E tem um livro que eu recomendaria a todos, chama As Consolações da Filosofia. E ele mostra como é possível você se consolar, por exemplo, pela falta de amor, por meio da filosofia. Como é possível se consolar pela falta de ter um carro, ou de ter um bem, ou por falta de ter amigos. Sabe? E ele pega cada filósofo e mostra como a filosofia te ajuda a pensar problemas que são problemas perenes, porque a falta de amigos não é um problema de hoje. Todo mundo fala, foi o celular que afastou as pessoas. Não foi, não é verdade? Na verdade, essa é uma dinâmica que a sociedade vive há muito tempo, o afastamento das pessoas, relações superficiais. Exatamente, essa é uma explicação fácil. Eu culpo o celular, e quando não for? Antigamente culpava o computador. Agora, se você vale por você, você olha no espelho e diz assim, gosto do que eu vejo, antes de qualquer coisa. Porque, na verdade, umas pessoas estão se afastando porque elas ficaram chatas. Hoje você não pode dizer nada. Qualquer coisa que você diz, você é patrulhado. Isso é chato. Então você deixa de convidar aquele amigo para sua casa, não porque você não quer o seu amigo,
mas porque ele vai para sua casa para te patrulhar. Você é patrulhado dentro da sua casa. Quer dizer, o que era para ser um jantar agradável pode ficar um debate político. Um político chato, não é verdade? Quando antes a gente ia, eu me lembro quando eu era pequeno, eu sou de Presidente Prudente, a gente sentava nas calçadas, não é? E para discutir bobagem. Então, o momento de chegar ao final da tarde, cada um pegava, quem era do interior sabe disso, cada um pegava a sua cadeira, aquelas cadeiras de macarrão, assim, que depois que você sentava 2 horas, você ficava inteiro marcado pela noite inteira, não é verdade? Cada um trazia a sua, colocava na calçada, e os homens faziam uma roda, as mulheres faziam outra roda, os homens conversavam de futebol, sei lá de quê, de mulheres talvez, eu não sei, e as mulheres conversavam de novela, dos filhos e tal. E ninguém dizia que isso era machismo, porque tinha uma roda só de mulheres e uma roda só de homens. É que os homens tinham os assuntos deles, as mulheres tinham os assuntos delas. E no meio do caminho as crianças estavam brincando e estavam brigando. Isso tudo era feito com muita naturalidade. Hoje, se você reunir os seus amigos e tiver só homens ou tiver só mulheres, alguém vai dizer que são machistas ou que são feministas, quando é, na verdade, uma bobagem. A gente reúne por interesse, por afinidade. Então, por isso a gente tem que saber quem a gente é, até para aceitar crítica. Não é? Porque a gente faz o programa aqui, a gente posta nas redes. As pessoas não só elogiam, muita gente critica. Eu recebo várias críticas, mas tudo bem, é a opinião da pessoa. Né? Eu não quero ser dono da verdade, nem você, nem um programa quer. O objetivo do programa é mostrar como a gente educa as pessoas para elas se prepararem para a escola e para o mercado de trabalho. Porque você também vai ser criticado lá. Você, um arquiteto famoso, desenha uma ponte e depois você não gosta da ponte. Né? Todo mundo diz aqui, por exemplo, que o nosso arquiteto de Brasília, né, os 2 grandes nomes de Brasília são assim, geniais. E construíram obras no mundo todo. Mas a grande questão é, se você me pergunta, você fica encantado diante de uma obra do Niemeyer? Eu, Nailor, não. Né? Eu não gosto, acho Brasília feia. Não porque a Brasília tem políticos que desonestos, porque a arquitetura de Brasília não me encanta, não gosto. Não é o meu estilo de arquitetura. Ah, mas foi o Niemeyer que fez, mas pode ter sido Deus. Eu não gosto, eu acho feio. E não gosto das obras, que são basicamente concreto e água. Né? Vejo genialidade nele, mas não gosto do que ele faz. O que não o desmerece como pessoa, nem o desmerece como arquiteto. Não é? Entende? É isso que eu acho que é importante. Eu leio um autor e não gosto dele. Domingo faleceu o poeta Feira Goulart. Não é? Feira Goulart contribuiu profundamente para a literatura brasileira. E agora eu vejo que como a gente tem algum problema errado de valores aqui, eu quero que não me entendam mal. Nós tivemos 10 dias de comemoração, de chamado de heróis, de saudação por a queda de um avião que continha um time de futebol. Daqui, claro que há uma comoção, são jovens no começo de carreira, são jovens com uma carreira promissora, alguns, né, nem todos, porque a gente não sabe o futuro, ela foi interrompida, como Mamonas Assassinas. Se os Mamonas estivessem vivos, o que seria deles? Eu não sei. O fato é, daqui 2 anos, você vai se lembrar de uma tragédia de avião, com um time de futebol. Muito provavelmente, é triste o que eu estou dizendo hoje, talvez não devesse dizer, não é? Mas o fato é que daqui 2 anos você vai se lembrar que caiu um avião, que morreu um time de futebol promissor, talvez vai se lembrar que seja da cidade de Chapecó, não é? Aqui no Brasil, no resto do mundo não vai se lembrar mais, e vai ficar por isso mesmo. Feira Goulart não. Daqui 100 anos, alguém vai estar num programa desse falando sobre Feira Goulart. Não é? Assim como a gente fala de Machado de Assis, ou como a gente fala de Carlos Drummond de Andrade, ou como a gente fala de Guimarães Rosa. Então por quê? Porque ele transcendeu a existência dele. Né? Como pessoa, como construtor, ele valia demais como criador. É como a gente fala de Leonardo da Vinci. Né? Então isso eu acho que precisa considerar. É claro que a gente não pode ser Feira Goulart, não pode ser Leonardo da Vinci, mas a gente precisa ser educado para entender as pessoas que transcendem a condição humana e constroem uma obra que é perene e que ajuda todas as gerações futuras a serem melhores do que elas podem ser. Mas quando a gente tem uma educação que não visa o ser, porque embora ela esteja prevista, essa educação para o ser, mas ela não acontece de fato, a gente acaba aprendendo muito mais a história dessas pessoas e não necessariamente percebe a importância delas na vida da gente e na vida da sociedade, né? Sim, você veja, o próprio Feira Goulart, em 1986, assim que eu cheguei de Portugal, em 1986 eu me lembro que ele tinha publicado um livro chamado Barulhos. E assim que eu cheguei, eu comprei o livro e escrevi um artigo, naquela época, para o jornal, né, para ser 30 anos já, chamado Os Barulhos do Silêncio. E, coincidentemente, o livro se chama Barulhos e fala só sobre gente morta. 30 anos atrás ele escreveu esse livro. E num dos livros ele fala sobre a grande amiga dele, Clarice Lispector. Ele escreveu vários poemas sobre ela, mas num deles, chamado A Morte de Clarice Lispector, ele diz: enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier e o clarão do teu olhar soterrado resistia ainda,
O táxi me levava à borda da lagoa em direção a Botafogo. E as árvores, e as pedras, e as nuvens no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Olha que coisa linda, quer dizer, ou seja, se o mundo não parou porque a Clarice morreu, não vai parar pela morte das outras pessoas, pela minha, pela sua, pelas pessoas, gente mais que não exerceu muita coisa. Só que a obra da Clarice não morre. A Clarice continua e eu acho que é isso que falta, esse amor do professor ir para a sala de aula e dizer, se você não pode ser a Clarice, precisa aprender a admirar a obra dela. Precisa aprender a entender que a obra dela contribui para a formação moral, ética, para você ter pensamentos mais profundos, menos preocupado com se funciona ou não o seu smartphone e mais preocupado com o que aquilo significa para você, qual é o grau de importância. Ele não pode ser mais importante aquilo do que o seu amigo, por exemplo, né? E a relação que você tem com ele de amor. Bom, mas essa educação para o ser depende de um professor, como você disse, bastante apaixonado, voltado para aquilo, que consiga contagiar os seus alunos com essa proposta. Com certeza, o problema da educação não está só nessa reforma que eles estão propondo, não está só na criação da base nacional curricular, está também na construção de professores melhores, apaixonados por aquilo que estão fazendo. Porque eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, o professor brasileiro ganha mal. Ganha mal. Só que as pessoas continuam prestando concurso para serem professores, eu fico me perguntando por quê. Você sabe que ganha mal. Você continua prestando concurso ou se candidatando para ser professor, por quê? Para você se candidatar a professor, virar professor, no dia seguinte dizer assim, eu não posso trabalhar porque eu ganho mal, se você já tinha essa condição prévia, não é verdade? Não? Então por que você não estudou para ser outra coisa? Eu acho que tem que melhorar o salário do professor, sim, tem que melhorar muito o salário. Mas a grande questão não pode ser só essa, porque você tinha essa informação de antemão. Se você tinha essa informação de antemão, você vai falar o quê? Não, eu fui iludido? Não, eu fui enganado? Não pode ser isso, não é verdade? Né? De novo eu sei que as pessoas vão reclamar. Eu sei que quando eu falo uma coisa aqui, sei certinho onde eu vou apanhar. Não é verdade? Mas o fato é, eu preciso dizer, alguém precisa dizer que a pessoa tinha essa informação, ela não foi iludida, ela não foi enganada. Olha os concursos públicos para professores, em qualquer nível, e veja quanta gente está lá. Ela já sabe de antemão, porque quando tem um concurso público diz, o salário vai ser X. Não é verdade? Todo mundo prega o fim das mordomias. Não é? Mas aceita, por exemplo, que um professor tenha um aumento de 5 em 5 anos porque ele permanece no cargo. Isso é uma mordomia. Não é? Na iniciativa privada não existe isso. Então eu entendo que, eu não quero discutir salário, só quero discutir que você quer ser professor, a primeira pergunta que você tem que fazer para você gosta de gente? Você quer que essas pessoas que vão passar pela sua mão sejam melhores? O conhecimento que você tem é suficiente para fazer isso? Você sabe que você vai ter que estudar o resto da sua vida. Enquanto você for professor, você vai continuar estudando, porque não tem outro jeito, porque o mundo é dinâmico, não é? Você sabe, você está preocupado em preparar as melhores formas de fazer chegar às pessoas aquilo que você sabe, de seduzir as pessoas pelo conhecimento. Essas tinham que ser as verdadeiras preocupações. E aí sim, de posse disso, a gente pressionaria a sociedade para que este professor, fazendo este grande trabalho, recebesse aquilo que ele merece, o próximo daquilo que eu acredito que ele mereça, ou que dê a ele uma vida digna, para ele poder estudar cada vez mais e ensinar cada vez melhor. Nailor, valeu pela conversa, semana que vem a gente se fala. Obrigado.